Olá, gente, tudo bem? Vamos hoje então continuar as nossas aulas, né? E vamos fazer a aula da frente 4, tá bom? Então, aí na apostila, frente 4, módulo 8, página 122. A aula de hoje, pessoal, é sobre quadriláteros notáveis. Então, nós vamos começar a falar aqui de todas as figuras, né, que são quadriláteros. Então, inicialmente nós temos o trapézio. O trapézio é um quadrilátero com dois lados paralelos. Então, a condição aqui para ser trapézio é que tenha dois lados paralelos. Então, aqui no caso, o lado AB sendo paralelo ao CD. Então, o que nós falamos aqui, AB paralelo ao CD, são as bases do trapézio. O lado AD, que é esse, e o BC, são lados transversais. Tem uma propriedade aqui entre os ângulos, o ângulo alfa mais o ângulo beta são ângulos que formam 180 graus, são ângulos suplementares, tá? Porque aqui, pelo paralelismo, vale essa propriedade. Se um dos ângulos aqui, né, se o ângulo alfa for 90 graus, ele vai ser um trapézio retângulo. Não é sempre que isso acontece, tá? Se for 90, a gente chama de trapézio retângulo. Se também o lado AD for igual ao lado CB, então esses lados transversais forem iguais, a gente chama o trapézio de trapézio isósceles. O segundo quadrilátero que nós vamos falar é o paralelogramo, né? O paralelogramo é um quadrilátero com os lados opostos, né, paralelos. Então ele tem o lado AB paralelo ao CD e o lado BC paralelo ao AD. Então são dois pares de lados paralelos. É a diferença para o quadrilátero, para o trapézio. Então o lado AB paralelo ao CD e o lado AD paralelo ao BC. Propriedades. Os lados opostos são congruentes, então o AD é igual ao BC e o AB é igual ao CD. Os ângulos opostos são côngruos. Ângulos côngruos quer dizer que são congruentes, então o ângulo A é igual ao ângulo C e o ângulo B é igual ao ângulo D. E as diagonais se cortam ao meio, então se a gente traçar as duas diagonais, elas vão se cortar aqui, né, se interceptar aqui no ponto médio. O terceiro caso é o retângulo. O retângulo é um paralelogramo, tem lados paralelos, né, dois pares de lados paralelos, só que com os quatro ângulos retos. Então aqui a gente vai ter ângulos retos. As propriedades falem as mesmas do paralelogramo. As diagonais são côngruas, ou seja, congruentes, são de mesmo tamanho, e os quatro ângulos são iguais, sendo quatro ângulos retos. Próximo, pessoal, é o losango. O losango, ele é um paralelogramo. Por que é paralelogramo? Porque são lados, ó, dois pares de lados paralelos, com lados consecutivos congruentes, ou seja, os lados aqui são congruentes, então os lados deles são iguais. Valem as propriedades do paralelogramo. As diagonais, elas estão nas bissetrizes dos ângulos internos, então cada diagonal aqui vai dividir esse ângulo em duas partes iguais, tá? Na bissetriz. As diagonais são perpendiculares. Onde elas se encontram, formam um ângulo reto. E os quatro lados são congruentes, são quatro lados iguais. E, por fim, o quadrado é um paralelogramo que é retângulo, né, e losango ao mesmo tempo. Por que retângulo e losango ao mesmo tempo? Porque ele vai ter os quatro ângulos retos e os quatro lados iguais. Então, valem as propriedades do retângulo e valem as propriedades do losango. A gente tem uma relação de inclusão entre os quadriláteros. Então, primeiro aqui, ó, esse conjunto maior, que é o quadrilátero. Dentro do quadrilátero, a gente tem trapézio. Aí, dentro do trapézio, eu tenho o paralelogramo. Dentro do paralelogramo, eu tenho o retângulo e o losango. E a intersecção entre os dois, aqui no meio, é o quadrado. Quando você olha esse diagrama de inclusão, quando você fala de dentro para fora, tudo é verdadeiro. Então, eu posso falar que todo quadrado é retângulo e todo quadrado é paralelogramo. Agora, quando você fala de fora para dentro, é falso, tá? Nem todo quadrilátero é trapézio. Nem todo quadrilátero, né, é losango. Mas todo losango é quadrilátero. Beleza? Tudo, quando você for fazer a relação de inclusão,
Vai depender das propriedades aqui que nós falamos inicialmente. Vamos lá, então, para os exercícios. Considerando as seguintes proposições, aqui está dizendo assim, todo quadrado é um losango? Lembrando aqui da relação de inclusão, todo quadrado é um losango? É, porque ele tem os 4 lados iguais. Então, essa proposição é verdadeira. Todo quadrado é retângulo? Todo quadrado é retângulo? Sim, porque tem os ângulos retos e os lados paralelos, tá? Todo retângulo é um paralelogramo? Todo retângulo é um paralelogramo? Ó, o retângulo está dentro do paralelogramo, então é verdadeiro. E aqui está falando de triângulo, né? Todo triângulo equilátero é isósceles? É verdadeiro também, porque triângulo equilátero tem os 3 lados iguais. Isósceles tem 2. Se ele tem 3 lados iguais, com certeza ele vai ter pelo menos 2 lados iguais, então é verdadeiro. Então, todas são verdadeiras, alternativa B. Certinho, gente? Continuando, então, exercício 2. No quadrilátero dessa figura, são traçadas as bissetrizes internas, CM e BN. Então, CM é essa reta aqui, é bissetriz. Se é bissetriz, gente, a bissetriz divide o ângulo em 2 partes iguais. Então, se esse aqui é o ângulo C, esse pedacinho é metade de C e esse pedaço de baixo é metade de C. BN também é bissetriz, então esse aqui também é bissetriz. Se esse ângulo inteiro é B, esse pedacinho é metade de B, já que é bissetriz, e esse outro pedacinho é metade de B. A soma dos ângulos internos A e D desse quadrilátero corresponde a quanto? Então ele quer saber quanto que vale o A e o D, a soma de A e D. O A é esse ângulo aqui e o D é esse ângulo aqui. Bom, gente, primeiro, vamos pensar nesse triângulo aqui, BC, com esse ponto aqui de intersecção, tá? Nesse triângulo, nós temos esses 3 ângulos, alfa, C sobre 2 e B sobre 2. Então, nós podemos dizer, pela soma dos ângulos internos do triângulo, que o ângulo alfa mais o ângulo B sobre 2 mais o terceiro ângulo, que é C sobre 2, vale 180 graus, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Se eu isolar esses dois aqui, P sobre 2 mais C sobre 2 é igual a 180 menos a alfa. Então, temos P sobre 2 mais C sobre 2 igual a 180 menos alfa. Agora, gente, eu vou fazer a soma dos ângulos internos dessa figura. Essa figura é um quadrilátero, ABCD. Então, ABCD é um quadrilátero. A soma dos ângulos internos do quadrilátero é sempre 360 graus. Então, o ângulo A mais o ângulo D, esse mais esse aqui, ó, C sobre 2 mais C sobre 2. Então, vamos colocar 2 vezes C sobre 2. Que é a mesma coisa que C, tá? Mais B sobre 2 mais B sobre 2. Então, são 2 vezes B sobre 2. É igual à soma dos ângulos internos do quadrilátero, que é 360 graus. Então, esses 4 ângulos, A mais D, mais 2C sobre 2, mais 2B sobre 2, é 360. A mais D mais. Aqui eu tenho 2 vezes o C sobre 2 e 2 vezes o P sobre 2. Eu vou colocar em evidência. Aí vai ficar quem dentro do parênteses? C sobre 2 mais B sobre 2. E quem é C sobre 2 mais B sobre 2? A gente já tem o valor ali, que nós vamos substituir, tá? Que é 360. Então, A mais D mais 2 vezes esse aqui, ó, C sobre 2 mais B sobre 2, é 180 menos alfa. 2 vezes 180 menos alfa é igual a 360. Fazemos a distributiva. Ângulo A mais ângulo D mais 2 vezes 180, 360,
2 vezes menos alfa é menos 2α, igual a 360. Esse 360, pessoal, vai passar para lá, vai ficar 360 menos 360, que é 0. Então, A mais D é igual o menos 2α, que eu passo para lá, mais 2α. Então, esse menos 2α passa para lá somando, mais 2α. Então, ângulo A mais ângulo D é igual a 2α. Alternativa D. Esse exercício é bom depois que vocês virem a resolução, vocês fazerem, tá? Faz sem olhar aqui a resposta, tenta fazer sozinhos para ver se vocês, né, entenderam aí o esquema. Ou fazer de outro jeito também que dá para fazer, tá bom, gente? Beleza? O próximo, então, na figura, ele está dizendo que ABCD é um quadrado e BCE é um triângulo equilátero. Então, ABCD é um quadrado, BCE é um triângulo equilátero. A medida do ângulo AEB é esse ângulo que está marcado aqui, em graus. Então, essa figura é um quadrado. Sabemos que tem os 4 ângulos retos. E o BCE, que é esse, BCE, é um triângulo equilátero. Então, aqui, sendo equilátero, o triângulo equilátero tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos de 60 graus. Então, vou marcar aqui, ó, os 3 ângulos de 60. E os 3 lados iguais. Esse igual a esse, igual a esse. Como nós sabemos que o outro é quadrado, então os ângulos são de 90 graus. Quer dizer que esse, para completar 90, é 30. Esse, para completar 90, é 30. E é quadrado, então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Como um dos lados do quadrado é base do triângulo equilátero, quer dizer que os lados do triângulo equilátero são iguais aos lados do quadrado. Então, aqui, gente, no ABE, a gente vai ter um triângulo isósceles, por quê? Esse lado é igual a esse. Então, quer dizer que esse ângulo é igual a esse. Vou chamar de X, aqui também é X. Então, fica X mais 30, ângulo X mais 30 graus, é a soma dos ângulos internos do triângulo, que é 180. X mais X é 2x, mais 30 igual a 180, passo 30 para lá. 2x é igual a 180 menos 30. Então, o x é 180 menos 30 dá 150. O 2, que está multiplicando, passa dividindo. X, então, é igual a 75 graus. Então, o ângulo X, que é o ângulo que ele pede aí, AEB, é 75 graus, alternativa D. Belezinha? Então, esse aqui, o esquema de resolver ele, então, tá nessa parte aqui, ó, a parte principal, gente. O lado AB é igual ao lado BE. Então, esse triângulo é isósceles, os ângulos da base são iguais. Beleza? E o último. O triângulo ABC da figura é isósceles de base AB. Então, esse triângulo ABC é isósceles de base AB. Quer dizer que esse lado é igual a esse, tá? E o quadrilátero BCDE está no mesmo plano do triângulo e é um quadrado. Esse quadrilátero é um quadrado. Então, nós sabemos que esses ângulos são ângulos retos, né? Já que é um quadrado. Então, ângulos retos. A medida do ângulo θ, a medida θ do ângulo BAD é igual a quanto? Então, ele quer a medida desse ângulo θ. Então, como ele falou que aqui é igual, gente, o triângulo é isósceles, esses dois ângulos, ó, serão iguais, tá? Só que o θ não é o ângulo inteiro, sobra um pedacinho aqui que eu vou chamar de x. Então, o ângulo A, ele é θ mais x. Como ele é isósceles, ele vai ser igual a esse. Os ângulos, né, triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, esse aqui também é θ mais x. Então, aqui eu tenho θ mais x, θ mais x. Triângulo isósceles, ângulos da base são iguais. Aí aqui, pessoal,
esse lado é igual a esse, e esse lado, BC, é lado do quadrado. Então, esse também são iguais, tá? Se a gente olhar esse triângulo que foi em cima, ACD, ele vai ter esses dois lados iguais. Se ele tem esses dois lados iguais, ele também é isósceles. Então, os ângulos da base são iguais. Então, esse ângulo X também é igual a esse ângulo X. Certinho? Então, aqui é X, aqui é X. Se aqui é X, aqui é X, e a gente sabe que isso aqui inteiro é 90, então esse pedaço aqui de fora é 90 menos o X. Bom, gente, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse quadrilátero que ficou formado aqui. A, D, E, isso aqui é um quadrilátero. B, A. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 lados, quadrilátero. Vamos fazer a soma dos ângulos internos, que é 360. Então, ângulo θ, que é o primeiro aqui, sem o x, tá? Porque eu vou fechar aqui no A. Aqui, ó, nessa reta aqui. Mais o ângulo 90 menos x. Mais esse ângulo aqui de baixo, que é 90. Mais esse ângulo aqui, que é 90, mais θ mais x. É igual a soma dos ângulos internos do quadrilátero, 360 graus. Bom, aqui a gente consegue cortar o x. O θ mais o θ vai dar 2θ. O 90 mais 90, 180, mais 90, 270. É igual a 360. 2θ, então, é igual a 360 menos 270. Θ é 90 sobre 2. Θ, então, é igual a 45 graus. Ângulo θ igual a 45 graus. Nesse caso, então, o correto é a alternativa B. Certinho? Então, gente, refaçam então aí esses exercícios, façam também aqueles exercícios de indicação da coleção, tá bom? Vão fazendo. Na próxima semana, então, nós marcaremos aula ao vivo, tá? Então, na próxima aula continuamos. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí para o meu e-mail. Espero que fiquem todos bem. Estudem. Até mais. Beijos.